Antes de começar o vídeo, agradecimento aos membros do canal. Obrigado por sua força até agora. Também para quem não é membro, confira se tornar membro para apoiar nosso trabalho aqui. Já falamos basicamente de todos da mandade de Dofus. Agora só está faltando, provavelmente, todos os conhecimentos do mundo dos 12. E os principais motivos para as aventuras terem tanta emoção, estou falando dele, o PC tal. E agora vocês vão descobrir alguns segredinhos que nosso cabeça Iop esconde. E sem muita enrolação, bora logo para essa bagaça. E como sempre, se gostarem do nosso conteúdo e quiser nos apoiar, eu agradecia se vocês se tornassem membro do canal. E deixe seu comentário para ajudar ao encaixamento, principalmente o que podemos melhorar aqui no YouTube, na sua opinião. Como também ideias para os próximos vídeos. Meu Sanskra, tenho muita coisa pra falar aqui. E com os meus like fãs, meu nome é Kunai, você já sabe fã que é fã, deixa o like no início do vídeo. E além de deixar o like, me siga no meu Instagram oficial e no nosso Facebook oficial. Uhul! Que está aparecendo aí na tela e é quem passa na descrição. E com isso, convido você que não é inscrito a se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo e novidades. Oferecimento, nosso canal de gameplay, Canal Katana, primeiro link na descrição. Na quarta temporada, Rockful, até o Seratrop reconheceu o PC tal e ficou com uma cara de desânimo e desgosto ao ver ele. Isso acontecia com qualquer deus se contasse com o PC tal. Mas as coisas iam ficar bem mais estranhas se fosse o deus Satita encontrando o PC tal. Quando o PC tal estava na sua forma Deus Iop primordial original, logo depois de jogar Deus Seratrop para jogar no Vasco, nisso, o deus Iop estava nos domínios do deus Satita. Estava completamente possuído pelos desejos sexuais. Por ter encontrado uma das bonecas do deus Satita, especificamente a da Tua. Nisso, o deus Iop, ele tenta encontrar novamente a boneca da Tua, mas em vez disso ele encontra a Lágrima, a nona boneca a ser criada, e a única ter falhado em recolher um dos Dofus primordiais, feito pelo deus Osamotas. Nisso, no momento que o deus Iop encontra a Lágrima, em vez de tatua, ele a pulsa da tela, fazendo nascer um deus supremo, Corno Malu. E para aqueles que não entenderam, o deus Satita fez suas bonecas com folhas do seu sardi no seu domínio e parte do seu corpo. Em outras palavras, o deus Iop, que atualmente é o percentual, só pecou o bumbum do deus Satita. Isso é bem visível na série, mas Percival literalmente cresceu mentalmente por causa da Franceline. Tanto que ele aprendeu a ler, escrever, deixou de ser um maníaco por lutas, igual um suicida masoquista, e tenta ensinar seus filhos da melhor maneira possível. E abandonou algumas práticas, como usar alguns ataques divinos, e busca por lutas lendárias, porque as duas traíram atenção para a família dele. Depois dos acontecimentos da segunda temporada, Percival ele se isola com a Franceline, longe de todos por um tempo. Nisso ele descobre que a vida não é só se aventurar, que existia uma outra forma de luta, que é feito na cama. E pelo visto nem o deus Iop conseguiu tancar os desejos da nossa lendária, filha de um assassino de divindades. E pelo visto as mulheres em Rockful têm uma força e desejos que superam do nosso menino Lolis e do nosso ex-deus Iop. E uma coisa que não foi mostrada que Franceline tinha desejos bem peculiares. Digamos assim, bem, literalmente uma classe safada. Esse argumento é canônico, e para não perder a monetização, melhor só deixar a imagem ao fundo, rodando. Só para deixar a imaginação de todos rodar solta. E se algum comentário acertar uma das coisas que a Franceline já fez com o Percival, eu deixo um coraçãozinho aí nos comentários. Depois do conhecimento da OVA para dar pelo Dofus Heliotrope e na terceira temporada, Rockful, Percival adota o nome de Dali, que é o nome que ele usava quando estava no mundo dos 12. Isso deveria ter esse nome em opinês, lutador divino caído. Esse nome devia ter ficado como o nome que seguia igual nos mangás no Rockful. Mas na quarta temporada eles abandonaram essa ideia, porque Percival só é reconhecido por esse nome, do que outro qualquer. Então eles abandonaram por não conseguir usar bem esse nome.
Quem conhece o Perceval sabe que ele teve uma baita evolução de personagem. Na primeira temporada é um completo imbecil, com manias heróicas. Nisso ele teve um pequeno de evolução e morre, salvando a Evangeline e a Malha. Na segunda temporada, o Perceval ele vê a Evangeline pelada, ele fica íntimo com a Evangeline, aí ele amadurece. Seu pensamento em relação a relacionamentos. Na OVA, ele literalmente muda seu pensamento e se torna um pai em treinamento. E fica fora de forma. E fica querendo curtir a vida com sua família. Na terceira temporada, temos literalmente um pai tentando salvar sua família. Muitas vezes bem mais séria, até salvar sua família. Aí na quarta temporada, ele parece que voltou a ser o Yob empurrinho. Novamente, isso foi uma chocada do Oko. Para não perder o personagem que o público mais gosta. Porque afinal das contas, o futuro dessa série vai rotar ao redor dos filhos deles. Bem, muito obrigado por chegar no final do vídeo. Aqui quem vos fala é a Kunai. Até a próxima. Falou!